eu quero aproveitar que sobre a maneira como isso impacta politicamente também nessa reta final de campanha, principalmente aqui em São Paulo, porque a gente está falando de efeitos da Enel aqui na capital e também na região metropolitana. E eu quero trazer um pouquinho também desse dia de campanha e das repercussões envolvendo ambos os lados. Porque o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, quebrou a cidade para tentar continuar no cargo. O Álvaro Noceira, que acompanha as agendas todos os dias, é quem vai atualizar de hoje para a gente agora. Bem-vindo, Álvaro. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 3 em 1. Guilherme Boulos, do PSOL, participou de um evento ontem à noite aqui na Avenida Paulista, que contou com a presença de 3 ministros do governo federal: vice-presidente Geraldo Alckmin, Márcio França e Paulo Teixeira. Pouco antes do evento começar, Boulos e os ministros falaram com a imprensa. Alckmin disse que Boulos é a melhor opção para São Paulo e criticou a atual gestão da prefeitura, principalmente com relação a déficits fiscais. Nós separamos essa fala, vamos assistir. Em 2021, a prefeitura fez mais de 3 bilhões de superávit primário. Em 2022, já caiu para 1,5. O ano passado fez mais de 6 bilhões de déficit primário. E esse ano vai ser pior ainda. Isso não se sustenta. Já o ministro Márcio França, que estava com Tabata Amaral durante o primeiro turno, também falou com a imprensa. A França disse que no segundo turno o momento é de união para manter a democracia. Vamos ouvir o ministro. As pessoas querem mudança, né? E no caso das junções, a gente tem que lembrar muito o episódio lá para trás, que não faz tanto tempo assim, quando os nazistas foram tentar ocupar o mundo todo. Países diferentes, de pensamentos diferentes, se juntaram para poder manter a democracia. Aqui em São Paulo está sendo gestado o ovo da serpente. E a gente vai fazer tudo o que for possível para evitar que ele nasça de novo. No evento, Guilherme Boulos discursou, se demonstrou confiante, otimista em uma virada no dia 27. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Álvaro Noceira? Bom trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, já havia a possibilidade, e a previsão do vice-presidente Geraldo Alckmin se envolver diretamente na campanha de Boulos nessa reta final, E são várias estratégias que estão em andamento pela campanha de Boulos para tentar subir um pouquinho diante do resultado mais elástico que o Ricardo Nunes vem apresentando nas últimas pesquisas. O que você acha dessa manifestação dele de que Ricardo Nunes teria quebrado a cidade de São Paulo? O primeiro que eu acho que ele deveria ter pedido para o candidato atravessar a rua, Para quem não está aqui em São Paulo, quem não mora em São Paulo, o candidato ontem, enfim, teve lá os seus motivos, mas ele optou por não vir aqui a Jovem Pan participar da sabatina. Exatamente. E esse evento aconteceu aqui em frente. Era só atravessar. Atravessar na faixa, Só esperar abrir ali o semáforo de pedestre. Estaria aqui entre nós. Que cenário montado. Tudo pronto. Pergunta feita, lista de pergunta montada. Estava até no e-mail a lista de pergunta já. Enfim. Então, de fato, esse ano realmente a cidade investiu mais. Eu não tenho os números, não sei se a cidade vai fechar com déficit. O do ano passado é verdade. A cidade ganhou uma capacidade de caixa maior por conta de negociações que foram feitas até com o governo federal, a história do Campo de Marte, renegociação de dívidas, etc. Mas isso também não significa que a cidade possa sair queimando dinheiro. De qualquer forma, o engajamento do PSB na campanha, ele é importante até para demonstrar para o PT e para outros aliados como é que tem que fazer. Na eleição para Fortaleza, por exemplo, há um racha entre o PT e o PDT que, vai deixar feridas abertas por muito tempo. A ponto do PDT, de alguns setores do PDT, inclusive, apoiarem o candidato do PL. Da mesma forma, em outras capitais, candidatos aí de partidos mais à esquerda que chegaram ao segundo turno também não conseguiram contar com um apoio tão decidido assim do PT. O PSB, pelo menos, dá um bom exemplo aí para os seus companheiros de lado,
Agora, 5h51, pessoal da rádio, rápido intervalo, aquele último antes da gente encerrar, e aí vocês voltam para o nosso giro final aqui no 3 em 1. Quero te ouvir, Zé Maria. Pois é, sabe assim, eu vejo o vice-presidente Geraldo Alckmin falando sobre São Paulo, dá a impressão de que ele está falando do próprio governo. Eu tenho a impressão que o governo Nunes é uma continuidade desse governo, que veio lá de trás. Ele, o Geraldo Alckmin, é responsável por essa articulação, que veio do Dória, do Bruno Covas, do Nunes. Esta é a média que administra São Paulo há muito tempo, o Estado e a capital. Não vejo muita firmeza no discurso assim para virar votos, né? Mas é lógico que agrega, apoio sempre agrega, principalmente quando a eleição está neste momento, que já foi uma eleição equilibrada, difícil ir para o segundo turno, mas agora está desequilibrada com tendência, evidentemente, de vitória de um setor que já está administrando. Eu sempre acho que mandato de prefeito, governador e presidente da República é de 8 anos. Foi assim quando se criou a reeleição. O governador, presidente e prefeito, eles têm a obrigação de serem candidatos à reeleição. Porque se não fizerem, o mandato fica menor, secretários começam a disputar, brigar para ser candidato. Então, ele é candidato. Então, a tendência é reeleição. Então, é um mandato de 8 anos com esse stop aí de 4 anos para ver se continua ou não. É um processo que tem que ser revisto, ou anulado, ou então regulamentado, porque um prefeito em plena atividade e disputando prefeito, governador ou presidente da República, disputando a eleição, fica meio desequilibrado mesmo. Só antes da gente continuar, deixa eu chamar aqui imagens ao vivo da Avenida Paulista. Nós temos imagem da nossa torre aqui, que já mostra a chuva forte chegando a São Paulo neste momento. Então, quem vai sair do 3 em 1, tipo Alangani, que vai precisar caminhar pelas ruas aqui dos Jardins para chegar em casa, já pode preparar aquele guarda-chuva velho seu, todo dobrado, ferrado. Verdade. Né? Mas e mesmo assim, talvez não dê conta de impedir que você chegue molhado na sua casa. Mas ele sempre está na mochila de prontidão, por isso também. Que eu nunca chego molhado. Só com as canelas. Senão tem que amarrar a sacola na canela, igual a gente fazia no interior de São Paulo para ir para a escola quando chovia, porque morava no sítio. Aí, para não sujar o tênis, botava a sacola na canela para chegar na escola com o tênis limpo. Bom, aquelas imagens então mostram, são 24 graus neste momento. Uma frente fria chegou, a gente contou para vocês. Essa chuva deve continuar ao longo desta semana e é por isso que a gente está acompanhando também os possíveis efeitos que isso possa trazer para o dia da votação aqui na capital e também na região metropolitana, porque ainda tem cidades que estão com definição para o segundo turno. Alangani, como é que você avalia a maneira como a campanha tem sido conduzida nesse final, né, nessa reta final? A gente tem visto Guilherme Boulos passando as noites aí nas casas das pessoas, né, visitando de maneira mais intensa os seus eleitores, Geraldo Alckmin oferecendo o seu apoio e criticando o prefeito atual. Tudo isso pode trazer algum tipo de resultado para essa campanha que até agora segue atrás ali nas pesquisas eleitorais? Absolutamente nenhum. Aliás, o Alckmin não é um puxador de votos, não é uma figura popular, e aí colocar o Alckmin aos 50 do segundo tempo não vai fazer a menor diferença. Como mesmo o Alckmin sendo uma figura que durante muito tempo governou São Paulo, você acha que isso não faz diferença agora? A fase dele de influência que já passou, é isso? Exatamente, até porque a influência do Alckmin era, né, muito no interior de São Paulo, nem tanto na capital, embora claro que ele fosse também forte na capital, mas principalmente no interior. Mas a partir do momento que ele foi ser vice-presidente da República e compor este governo, boa parte do seu eleitor se voltou contra o Alckmin, entendendo que ele foi um traidor. Ele foi para o governo do PT, que ele, no passado, fez duras críticas a este governo. Então, acredito que pode até o tiro sair pela culatra, tirar voto. E só para finalizar, Evandro, cobrar responsabilidade fiscal, compondo um governo que não age com responsabilidade fiscal, Piperno, me belisca, porque eu só posso estar... Não, me belisca, por favor. Eu só posso estar sonhando. Não, dá um beliscãozinho aqui. Pronto. Cotovelada, não beliscou, você ficou com medo.
Beliscou não, ficou com medo. Eu teria beliscado o Alan e Alan tá perfeito, tá certíssimo. Ia ser a minha fala de fato e ele roubou, sem querer, claro. Porque então complemente. Mas ao me falar de, quebrou, olha, tem déficit fiscal. O governo dele tem déficit fiscal pior que a cidade de São Paulo. Não é um exemplo de nada. Algo me faz lembrar a Marina Silva, aquele que tentou, não conseguiu e tenta se manter do jeito que for. O caso de Alvin na vice-presidência. Mas ele não tem poder de fala nenhuma para falar sobre o déficit fiscal da cidade de São Paulo, quando o governo que ele pertence está com um déficit fiscal muito pior. E para isso não precisa o Piperno beliscar ninguém, é fato. Fala, Piperno, o que foi? E tem uma questão também, Piperno, que eu queria jogar para a tua análise, porque um dos trunfos que são apresentados aí pelo prefeito Ricardo Nunes nessa tentativa de reeleição é a maneira como ele conduziu os cofres de São Paulo, né? A organização que ele fez das contas nos últimos anos, que possibilitou também mais investimentos em infraestrutura da cidade. Quando vem Geraldo Alckmin e diz que Ricardo Nunes quebrou a cidade, não parece meio incoerente diante dos números que são apresentados também pelo candidato à reeleição? Então, o quebrou, eu acho, enfim, radical demais. Agora, é diferente do que acontece com o governo federal, a prefeitura vinha de uma situação de superávit. O governo federal, não. Também. Como não, Piperno? Vinha, o governo anterior tinha superávit. Esse governo que provocou o déficit. O governo anterior inventou o superávit fictício, porque não pagava precatório, não pagou ouro, não pagou ninguém, deixou a conta para o outro. Ué. Quer falar, Segré? Tá bom. Não vale a pena. Estamos já com 2 minutos do final. Eu não quero tirar a paz do Piperninho, que eu gosto tanto dele. Mas os números são números. Os dados são dados. Deixou a conta para o outro. O resto é argumento. O que é, Piperno? Mas nesse processo aí de gasto, o governo não esconde a sua compulsão de gasto. E até defende. Acha que isso vai fazer o Brasil crescer e cresce. Só que cresce ali e cai na frente. É um crescimento artificial, né?